Bom dia, pessoal, graça e paz a todos, tudo bem? Mais uma vez aqui no YouTube, depois de um certo tempo, né, que a gente não se fala. Muito bem. Rapidamente, para responder a um desafio bíblico lançado, se não me engano, pelo canal do Antônio, mas eu vi isso daí no canal do Salatiel Júnior, acerca das questões bíblicas, sejam elas verdades, sejam elas que não sejam de convicções de todos, que nem todos acreditam nela. E o que nós vamos falar hoje, acerca do que foi proposto lá no desafio bíblico, é sobre Mateus 6, onde Jesus vem falar acerca de não andemos ansiosos por coisas básicas dessa vida, como o que é comer e o beber, porque o ser humano com estas coisas se preocupa e esta ansiedade gera nele um processo aonde ele não tem a paz para apenas absorver ou trazer para si, por meio do seu próprio trabalho, aquilo que seja necessário, gerando assim uma compulsão por cada vez mais possuir e ter coisas, e assim nós vamos vivendo num mundo aonde não há o que sustente essa ganância, não há o que sustente essa necessidade que vai além daquilo que poderia ser o básico. Jesus vem dizendo o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que significa isso? O princípio que rege a vida é o amor. Quando Deus nos ensina a viver, Ele nos ensina a vivermos em amor, aonde o amor se preocupa com as questões sociais, se preocupa com as questões econômicas, não apenas do ser não apenas de si mesmo, mas daquele ser que é o próximo. Então, quando o Senhor Jesus nos ensina a amar ao próximo, Ele está dizendo que a nossa preocupação não deve ser apenas pelas nossas necessidades, mas também pelas necessidades do próximo. Quando nós entendemos que o princípio que rege a vida é o amor, nós poderemos dizer então que as barreiras que dividem as pessoas, sendo elas barreiras econômicas, barreiras culturais, barreiras étnicas, barreiras religiosas, elas vão ser desfeitas porque o amor pode e deve ser o que rege as pessoas, não havendo assim barreiras, muros, criando inimizades, criando separações. Nós podemos ver então que pessoas que têm classes econômicas abastadas, que vivem em condomínios fechados, eles estão ali porque eles não querem se misturar às pessoas pobres, que não têm a mesma cultura ou a mesma condição financeira. Pessoas que são religiosos, eles também criam dentro das suas religiões as separações aonde as pessoas não possam conviver. No caso, um exemplo clássico é o mundo árabe, onde impera a crença muçulmana, a religião muçulmana, que ela faz essa separação e é intolerante com as outras crenças. Assim elas impedem, criam barreiras e o amor não pode se manifestar dessa forma. Então o que nós podemos ver em capítulo 6 de Mateus é Jesus dizendo assim: se você não andar ansioso, se você não andar preocupado com aquilo que é a sua necessidade básica, vai sobrar para outro. Se você pensar que o outro também tem uma necessidade a ser suprida, você terá então algo que está ali sobrando, repor ou ser favorável àquele próximo que não tem o que você já tem como sobra para você. Quando as pessoas estão assim, tendo muito mais além do que precisam, está fazendo falta para alguém que não tem. E é justamente isso que Jesus vem falar no capítulo 6, para que você não ande desta forma, ansioso pelo teu dia de amanhã. Porque se você for fazer uma verificação do dia de hoje, tudo que você tem não dá para comer. Se você olhar a tua despensa no dia de hoje, abrir a sua despensa no dia de hoje, você come tudo que está lá? Não, você não come. Então é o seguinte, nós temos muito mais além do que nós precisamos para o dia de hoje. E é disso que o Senhor está falando no final desse capítulo. Porque cada dia
cada dia se encarrega da sua própria maldade, da sua própria perversidade, das suas próprias lutas, das suas próprias situações. E nós não devemos andar ansioso por aquilo que ainda não chegou, por aquilo que ainda não veio. Já basta o dia de hoje como o seu dia cheio de coisas para serem resolvidas, para serem vencidas, para serem conquistadas. Por que eu vou andar ansioso pelo meu dia de amanhã, que ainda não chegou? Se o princípio que regesse a humanidade fosse o princípio que Deus nos ensina através de Cristo, o amor, não haveria falta, não haveria esta miséria que está alastrada, ou seja, vemos por todos os continentes a miséria, a fome, as doenças, enfim, os povos sofrendo. Por quê? Porque a ganância não permite que o amor possa fluir entre as pessoas. Então isso não é culpa de Deus, isso não é colocar Jesus como um alienado ao que está acontecendo, mas dizendo o seguinte: Deus, ele está suprindo a nós através do amor. Quando você é suprido de amor, quando você é suprido de Deus, jamais você vai olhar para si mesmo, mas você vai olhar para a necessidade do teu próximo, e aí você vai dizer que aquilo que sobra a você pode e deve suprir a necessidade do teu próximo. E é assim que nós poderíamos acabar com a miséria humana que hoje impera em todos os continentes da Terra. Eu quero que o Salatiel entenda que este princípio é um ensino e o amor tem que ser vivido e praticado. Portanto, Deus não vai diretamente do céu fazer com que haja uma produção de necessidades, de suprimentos às necessidades, do nada. Por quê? Porque nós seres humanos, é que temos o compromisso de repartir o que temos, de distribuir aquilo que está nos sobrando àqueles que têm falta. E assim não haveria falta a ninguém, porque nós não estaríamos ansiosos pelo dia de amanhã, mas estaríamos apenas cumprindo o que basta cada dia o seu próprio mal, que é o dia de hoje. Amém? Fique bem, fique em paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.